Olá, queridos alunos, queridas alunas, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de hoje. Eu sou a professora Marilane e hoje nós vamos estudar a aula 97 de língua portuguesa para o 9º ano. Para nossa aula, você vai precisar ter em mãos o seu caderno de língua portuguesa, a caneta e o lápis, a borracha e o apontador, para que você vá fazendo aí anotações, durante esta aula. E o assunto que estudaremos hoje é um texto dissertativo argumentativo, que faz parte das tipologias textuais. Como nós temos diversas tipologias textuais, hoje, nós vamos estudar este tipo de tipologia. Então, a parte 1. Nossos objetivos são conhecer, primeiro o que são e quais são as tipologias textuais, conhecer as características dos textos dissertativos argumentativos e produzir um texto dissertativo argumentativo. Então vamos lá, pessoal, vamos primeiro esclarecer o que são as tipologias textuais, que se a gente trocar um pouquinho, em outras palavras, são os tipos de textos. Então a gente chama isso de tipologia textual. São classificações, que os textos recebem de acordo com algumas regras gramaticais, algumas características específicas para aquele tipo de texto, A tipologia textual, ela vai ser analisada a partir da sua estrutura e também, gente, observando qual é a sua finalidade, Então, a gente tem aí que um texto, ele pode contar uma história, ele pode descrever um fato, ele pode argumentar sobre um ponto de vista, explicar ou informar sobre um determinado acontecimento, Então, a gente observa que as finalidades, elas são diversas. Então, a gente tem como enquadrar, alguns textos dentro de cada tipologia, de acordo com as características que esse texto vai apresentar. Muito bem. Como existem, então, diferentes tipos de textos e cada um deles apresenta também estruturas, que são diferenciadas, assim como linguagens específicas, vocabulário bastante variado, construções frasais bem distintas, tempos verbais, relações lógicas, modos de interação com o leitor. Então, tudo isso faz parte da caracterização de um texto. E para determinar, então, os tipos de texto, é preciso a gente levar em conta aspectos sintáticos e também aspectos lexicais de cada texto, Um mesmo texto, ele pode apresentar mais de uma tipologia textual, que é o que a gente vai ver aí ao longo das nossas aulas, Existem, ao todo, então, 5 tipos de textos, ou seja, 5 tipologias, que são classificadas de acordo com a estrutura específica de cada uma delas. Então, quais são essas 5 tipologias, Nós teremos, então, a tipologia do texto narrativo, do texto descritivo, do texto expositivo, o texto dissertativo e ainda o texto injuntivo. E nós estudaremos, então, a partir de hoje, e pelas próximas aulas, todas estas 5 tipologias. Vamos começar hoje, então, falando, do texto dissertativo argumentativo, que é, um gênero textual muito cobrado nos vestibulares e é o tipo de texto no qual a gente deve defender um ponto de vista utilizando argumentos. Então, vamos estudar um pouquinho mais a fundo hoje, este tipo de texto aí. O texto dissertativo argumentativo é um gênero discursivo, então, muito comum, como eu falei, nas provas de vestibular e também provas do Enem, resumidamente, trata-se de uma produção em que o autor ele defende o seu ponto de vista por meio de argumentos, O texto dissertativo argumentativo ou simplesmente a dissertação
É um tipo de texto que discute assuntos que são socialmente relevantes, né? E num caso aí bem específico do Enem, questões que envolvem o Brasil, seus principais problemas, costumam, né, aparecer como tema desta redação, né, para construção de texto dissertativo argumentativo. Além disso, né, esse tipo de texto ele é reconhecido por ele ter uma estrutura bastante rígida que se divide basicamente em 3 partes: a introdução, a argumentação e a conclusão. Então veremos aqui, né, na parte estrutural do texto um pouquinho de cada uma dessas 3 partes fundamentais. Então, na introdução de um texto dissertativo argumentativo, né, que seria então o início do texto, é necessário aqui que o autor, né, a pessoa que está escrevendo, deixe claro qual é o assunto que ele está abordando no texto, né? E além disso, qual é a tese, ou seja, o ponto de vista que vai ser defendido por ele, né? Então, a tese é a mesma coisa que o ponto de vista que será defendido pelo autor do texto. A argumentação, pessoal, a segunda etapa, né? Na argumentação, são os parágrafos do meio do texto, ou seja, os intermediários, né, da dissertação. Esses parágrafos, eles devem ser destinados à defesa da tese, mas é o momento em que o autor do texto faz a apresentação dos argumentos. É importante lembrar, né, que um argumento é uma estrutura textual que, por meio da análise de provas e fundamentos, ele confirma o ponto de vista do autor. Então, um bom argumento ajuda aí na defesa dessa tese. E já a conclusão é a parte final, ou seja, o final do texto dissertativo argumentativo, o último parágrafo, né? Ele pode ser produzido de 2 formas. Ele pode ser produzido na forma de síntese ou ainda na forma de proposta de solução, tá? No caso de você optar por uma conclusão por síntese, você vai repetir de forma resumida quais foram os argumentos que você já utilizou e vai concluir o texto afirmando, né, a veracidade da sua tese ou do seu ponto de vista. E se você optar por escrever uma conclusão com proposta de solução, ou também chamada de proposta de intervenção, aí vai ser necessário você retomar os problemas que foram discutidos lá na argumentação, né, lá no meio do texto, e propor intervenções que possam eliminar o problema ou diminuir, né, o problema, ok? Muito bem, nós vamos ver agora tudo isso aqui dentro de um texto, né, como que foi organizada, tanto a parte inicial quanto a argumentação e a finalização. Então, como fazer? Para produzir um bom texto dissertativo argumentativo, é necessário você ficar atento para as exigências que cada parte do texto, a introdução, o desenvolvimento e a conclusão possui, né? Conforme já foi explicado. Então, vamos lembrar de algumas coisinhas que são bem importantes na escrita, na produção desse texto dissertativo argumentativo. Uso da norma padrão da língua portuguesa, muito importante, né? De fundamentar os argumentos a partir de conhecimentos de diversas áreas. Então, a fundamentação dos seus argumentos, né? Onde que você foi buscar esse argumento? Então, usar uma referência. Apresentar domínio dos elementos de coesão e coerência da língua, ou seja, coesão e coerência textual, é muito importante para que o seu texto ele fique um texto também claro, né? Um texto de fácil entendimento. E respeitar os direitos humanos. Quando você for apresentar uma proposta de solução, né, uma síntese lá, você não pode ferir jamais os direitos humanos. Então tem que tomar cuidado na hora que você vai apresentar, né, essa proposta de solução lá no final, ok? Vamos ler agora um texto dissertativo argumentativo. Esse texto ele tinha como tema os desafios
para a formação educacional de surdos no Brasil. E é um tema que já foi utilizado na redação do Enem. Vamos lá então, pessoal. Vamos começar aqui, né? Nesse momento aqui, nessa tela, você vai apreciar o parágrafo que a gente chama parágrafo de introdução. Ele é o primeiro parágrafo do texto dissertativo argumentativo e ele deve conter duas partes. Então, essa introdução, esse parágrafo inicial, ele deve apresentar duas coisas que são importantíssimas num texto dissertativo argumentativo: a apresentação do tema e a explicação, né, a explicitação da sua tese, ok? Tese é o mesmo que ponto de vista, ou seja, uma opinião do autor do texto acerca daquele tema que foi proposto. Então, assim, vocês vão observar aqui que de cor verde a professora destacou, né, a apresentação do tema. Então, quando ele fala ali, né, nessa parte que eu pintei de verde, ele está apresentando o tema sobre o qual ele vai falar. Já na parte que eu pintei de roxo, ele está defendendo, já está apresentando a sua tese, né? Está explicitando o seu ponto de vista, o que ele acha sobre. Então vamos lá à leitura deste primeiro parágrafo. Na mitologia grega, Sísifo foi condenado por Zeus a rolar uma enorme pedra morro acima eternamente. Todos os dias Sísifo atingia o topo do rochedo, contudo era vencido pela exaustão, assim a pedra retornava à base. Odiernamente, esse mito assemelha-se à luta cotidiana dos deficientes auditivos brasileiros, os quais buscam ultrapassar as barreiras, as quais os separam do direito à educação. Nesse contexto, não há dúvidas de que a formação educacional de surdos é um desafio no Brasil, o qual ocorre, infelizmente, devido não só à negligência governamental, mas também ao preconceito da sociedade, né? Então, primeiro parágrafo do texto dissertativo argumentativo. Na parte verde, ele está apresentando o tema da redação, né? Falando lá da questão da dificuldade dos deficientes auditivos, né? Com relação ao direito à educação. E na parte roxa, ele está explicitando a sua tese, o seu ponto de vista, onde ele coloca que isso é um desafio no Brasil, né? Por quê? Porque no ponto de vista dele é negligência do governo e também preconceito da sociedade. Então, esta é a opinião, né, da autora do texto. Vamos adiante, então? Agora nós vamos ler a parte do meio, né, dessa dissertação, que ela é composta, então, por dois parágrafos, tá? Neste parágrafo aqui, nós temos, então, a argumentação, o início da argumentação. Então, os parágrafos intermediários da dissertação, eles são reservados para comprovação da tese, né, que foi apresentada lá na introdução. Então, se ela falou que o responsável por isso é o governo e que também há preconceito da sociedade, ela precisa agora fundamentar o que ela disse utilizando argumentos, né? Um argumento ele é composto, então, de duas partes, tá? Em verde, lá no texto, vocês vão encontrar a fundamentação e em roxo, a análise do fundamento. Então, ela dá a fundamentação usando a argumentação, né? E já em seguida ela analisa aquilo que foi dito. Então vamos lá. A Constituição Cidadã de 1988 garante educação inclusiva de qualidade aos deficientes. Todavia, o Poder Executivo não efetiva esse direito. Olha só. Fundamentação, ela se fundamentou na Constituição de 1988, né? Ela citou a Constituição, que é um argumento bastante sólido, e já na sequência ela está analisando esse argumento. Consoante Aristóteles no livro Ética e Nicômaco, a política serve para garantir a felicidade dos cidadãos.
Logo, se verifica que esse conceito encontra-se deturpado no Brasil, à medida que a oferta não apenas da educação inclusiva, como também da preparação do número suficiente de professores especializados no cuidado com surdos, não está presente em todo o território nacional, fazendo os direitos permanecerem no papel. Então, o segundo argumento, né, a segunda fundamentação, ela cita aqui o filósofo Aristóteles, que é um outro argumento de autoridade, né, que vai consolidar isso que ela está dizendo. E já em seguida ela vai analisar isso que o Aristóteles coloca ali, que ela usou como argumento, e ela dá então a análise dela, né? Vamos adiante. O parágrafo a seguir também faz parte então do desenvolvimento, né? Nós ainda estamos no meio do texto, né? Ou seja, na parte da argumentação. Então, novamente aqui, né? Ainda aqui, né? No roxo, ela está analisando a fundamentação e na parte verde é uma outra fundamentação que ela vai utilizar, ok? Então, na fundamentação, o autor deve buscar provas de que o seu ponto de vista, né, está correto. São considerados fundamentos, citações de autoridade. Então, se eu citei lá, né, um autor, um filósofo, referências históricas, conceitos teóricos que são consagrados, notícias publicadas em jornais. Então, tudo isso serve de fundamento, né? Tudo isso serve para eu poder argumentar. E na análise do fundamento, o redator, o autor do texto, ele deve o quê? Explicitamente demonstrar qual é a relação que existe, né, entre a prova levantada, ou seja, entre o fundamento e a tese que foi proposta, né? Então vamos ler este segundo parágrafo aí que faz parte da argumentação. Outro sim, o preconceito da sociedade ainda é um grande impasse à permanência dos deficientes auditivos nas escolas. Tristemente, a existência da discriminação contra surdos é reflexo da valorização dos padrões criados pela consciência coletiva. Ou seja, nessa parte que ela está analisando o fundamento, ela está falando do preconceito da sociedade. No entanto, segundo o pensador e ativista francês Michel Foucault, é preciso mostrar às pessoas que elas são mais livres do que pensam para quebrar pensamentos errôneos construídos em outros momentos históricos. Assim, uma mudança nos valores da sociedade é fundamental para transpor as barreiras à formação educacional de surdos. Então aqui ela levanta um outro fundamento, uma outra fundamentação, que é citando ali o pensador, né, o Michel Foucault. E por fim, pessoal, o parágrafo de conclusão, né? Aqui nós temos o último parágrafo deste texto dissertativo argumentativo, então é a conclusão, né? É o último parágrafo do texto, tá? E ele pode também ser feito de duas maneiras, como eu já falei lá anteriormente, em forma de síntese ou com proposta de solução, tá? Neste caso aqui, deste texto, vejam que eu pintei de roxo, fiz uma legenda. Essa parte aqui do texto, né, do último parágrafo, que eu pintei de cor roxa, é a proposta de solução. Então, ela resolveu concluir o texto apresentando uma proposta para resolver o problema, tá? Nessa proposta de solução, você vai observar o seguinte: quem são os agentes, ou seja, quem executará? Né? Quando eu ler o texto ali, você vai encontrar essa resposta. As ações, o que está sendo proposto que seja feito? Os meios, né? Como que a solução ela será produzida? De que forma? E os efeitos, o que gerará a aplicação da solução? Então, tudo isso que está aqui, que compõe a proposta de solução, vai estar dentro aqui desse parágrafo de conclusão, mais especificamente na parte que a professora pintou de cor roxa. Então, vamos ler aí a conclusão deste texto dissertativo argumentativo.
Portanto, indubitavelmente, medidas são necessárias para resolver esse problema. Cabe ao Ministério da Educação criar um projeto para ser desenvolvido nas escolas, o qual promova palestras, apresentações artísticas e atividades lúdicas a respeito do cotidiano e dos direitos dos surdos, uma vez que ações culturais coletivas têm imenso poder transformador, a fim de que a comunidade escolar e a sociedade no geral, por conseguinte, conscientizem-se. Desse modo, a realidade distanciar-se-á do mito grego e os Sísifos brasileiros vencerão o desafio de Zeus. Olha só, né? Muito legal. Esse texto aqui foi um texto que tirou nota 1000 na redação do Enem, né? Quando o tema, então, falou sobre a educação dos surdos. Muito bem, pessoal? Então, agora que você conheceu, né, esta tipologia textual, como é que se estrutura um texto dissertativo argumentativo, tem aí a parte dos exercícios, onde você encontrará lá a proposta, né, de produção deste tipo de texto. Muito obrigada pela sua atenção e a gente se vê nas próximas aulas. Até mais!